paz, meus irmãos, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo no canal Trombeta de Deus. Deus colocou no meu coração também ensinar a palavra aqui no YouTube. Eu já faço isso pelo WhatsApp, faço isso também num grupo de célula. Mas o Senhor colocou no meu coração para que também fosse feito aqui pelo YouTube. Então, eu queria me apresentar, eu sou o Giovanni. Moro aqui em Minas Gerais, sou casado, graças a Deus, e temos procurado aí ter um entendimento bom da palavra, né? Ter um entendimento coeso e fazer com que realmente ensinar somente o que a Bíblia fala, não falar o que eu acho ou heresias aí que tem muitas por aí, mas sim estudar a palavra de Deus e o seu real, né, entendimento. E com a graça do Senhor nós vamos fazer isso juntos. Eu quero ter interação com os irmãos. E eu creio que vai ser um momento bom aqui de aprendizagem da palavra de Deus. Nós vamos estudar vários assuntos, desde ali dos 7 dias da criação, duas casas de Israel, o plano de Deus ali com Noé e sua família, as festas de Deus, as 3 grandes festas, que desdobradas são 7, né? 70 semanas de Daniel, o Apocalipse ali com as 7 igrejas e tudo, irmãos, arrebatamento, grande tribulação, milênio. Então eu acho que vai ser um momento muito bom aqui. Eu vou tentar fazer da forma que eu estudo. Eu anoto as coisas que eu estudo e eu coloquei numa ordem que acho que vai criando ali o pano de fundo até chegar a um entendimento bacana da palavra. Então nós vamos fazer isso juntos, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então hoje eu queria dar só umas dicas rápidas de como estudar a palavra de Deus, né? Nós sabemos que não é somente ler. Eu vou ler a Bíblia já viu muitas vezes algum irmão falando assim, né? Eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ler direto. Mas, irmãos, você pode até fazer isso, não tem problema, mas essa não é a forma correta de você entender, né, a palavra do Senhor. Primeira coisa, acho que a gente tem que fazer para ter um estudo bom é orar, para que Deus abra o nosso entendimento, que Ele revele o que o Espírito Santo quis falar ali dentro da palavra, dentro do texto que você vai ler, que eu acho que isso é de extrema importância. A Bíblia, ela é um livro que ela não tem originalmente, irmãos, capítulo nem versículo. Ela era escrita de forma direta. Depois foi colocado esses capítulos e versículos para facilitar, né, a localização de texto, essas coisas assim. Então, sendo assim, você tem que ter isso em mente e entender que, às vezes, você está lendo um texto, você tem que considerar a perícope do texto, principalmente as parábolas de Jesus nos evangelhos. É uma parte muito boa da Bíblia para você exercitar isso. Porque nas parábolas, por exemplo, às vezes Jesus está falando uma parábola, mas ele falou uma antes ou duas e mais uma ou duas depois, e que você tem que considerar para você compreender aquela parte que você está lendo. Ou ainda você tem que considerar às vezes o contexto todo do livro para você compreender isso. Nas cartas de Paulo principalmente é assim, né? Gálatas, Romanos, que são bem interligadas, você tem que ler tudo para que você compreenda, né? Então isso é uma bênção, porque você tendo esse entendimento, você consegue ali começar a conectar, entender o contexto, né? Saber o que está falando no todo para você entender a parte, né? Temos que entender também, irmãos, que a Bíblia usa o estilo flashback, aquele estilo de filme, sabe? Que começa numa cena e depois volta um tempo para trás, sabe? Deus se utiliza muito disso. Gênesis 1, por exemplo, e 2, ali no início da criação, isso é bem aparente, né? Porque se você ler direto, vai parecer que tem duas criações, mas não. Na verdade, Deus dá um resumo geral e depois ele dá como se fosse um zoom, ele volta e dá mais detalhes. Ele faz muito isso em Apocalipse. Ele faz muito, e existe muitos textos na Bíblia que faz isso. Deus vai revelando a camada, depois ele volta e faz de novo ali, né? Que ele vai dando mais, ampliando mais a visão, vai trazendo mais revelação quando ele vai trazendo ali mais detalhes, né? Irmãos, importante também ter dicionário. Dicionário português, dicionário Strong. Eu uso um aplicativo aqui chamado My Bible. Depois eu posso até fazer um vídeo para os irmãos
compreenderem como eu utilizo. Ele é excelente para o estudo, mas você tem que ter ao menos um dicionário de português para você entender algumas palavras, e o dicionário Strong. Esses aplicativos são muito bons para isso, que você vê o original. Às vezes, infelizmente, tem uma tradução que altera alguns textos, né? Colocam palavras que às vezes vai dificultar o seu entendimento, vai dificultar algum link que você precise fazer. Então, é muito bom você ter esses dicionários em sua mão, tá bom, meus irmãos? Considerar também, irmãos, como eu posso dizer, o Apocalipse. Você tem que considerar que ele é como se fosse um acoplador de profecias. Você não vai conseguir ler o Apocalipse e entender ele por si só. Claro, vai ter algumas partes ali que você vai entender, mas para você ter um entendimento completo daquela revelação, que é uma revelação complexa, ela vai te jogar para toda a palavra, vai te jogar para a Torá, vai te jogar para os profetas menores e maiores, vai te jogar para os evangelhos, para as cartas de Paulo, né? Vai te jogar ali, inclusive até para os livros de Salomão, para os Salmos, que tem muita referência. Então, irmãos, entenda isso, que você vai ter que ler o Apocalipse e voltar lá na palavra para você compreender. Então, tem que aprender a fazer essas conexões, porque senão o Apocalipse vai ser fechado para você. As duas casas de Israel, as festas são extremamente importantes para entender o Apocalipse, porque se você não conhece as duas casas de Israel, você não conhece as festas, você não vai ter um entendimento bacana da palavra. Você vai, inclusive, às vezes até sem querer, né, por não conhecer esses pontos importantes, esse pano de fundo, você pode até distorcer algum ponto, entender errado. Então é extremamente importante você fazer isso, irmãos, você ter essas armas. Essas são algumas ferramentas que se utiliza para estudar a palavra. Então, eu espero que os irmãos façam isso, anote, irmão, tudo que você estudar é muito bom, para você até voltar depois estudar, ou você voltar e fazer links melhores. Às vezes Deus vai ampliando a revelação para você, isso será muito bom. Tá bom? Apesar, irmãos, de vocês entrarem aqui no meu canal, forem estudar junto comigo, mas nunca substitua os estudos daqui do meu canal ou de qualquer outro canal pela leitura da palavra. Você precisa ler, você precisa fazer suas conexões. Aqui é só um apoio para você, mas você precisa estudar, irmãos, orar, precisa ter um relacionamento com Deus para que você tenha revelações do Senhor. E você ter um grupo de irmãos também para estudar é muito bom, porque aí você vai tendo a revelação ampliada. Deus revela em porções no seu corpo, né? Nós somos membros do corpo do Senhor. E quando você junta a revelação é coisa maravilhosa, irmãos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Não reparem a estrutura do vídeo, irmãos. Eu não, como irmãos podem ver, eu não tenho muitos equipamentos ainda. Eu estou começando agora, mas eu vou fazer assim mesmo, porque o que importa é levar a palavra do Senhor. Conforme Deus for dando graça, eu vou melhorando, mas a princípio eu vou fazer com o que eu tenho. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e um grande abraço. Até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.